Olá, sejam bem-vindos ao seu canal Tem Lógica e hoje nós vamos falar sobre princípios e ideologias. Sejam bem-vindos ao canal Tem Lógica. Esse é um canal a respeito do senso crítico, um canal sobre o pensamento crítico. Antes de dizer o que vocês devem pensar, nós queremos construir uma maneira ideal, correta ou melhor para se pensar. Para isso, esse canal trabalha muito a respeito da lógica, a respeito de uma série de parâmetros, como, por exemplo, nós vamos ver nessa primeira temporada, a fundamentação de um argumento. No programa de hoje, eu queria discutir, apresentar para vocês dois assuntos que estão relacionados e que também permearam muito das discussões que eu tenho acompanhado pelas redes sociais. Primeiro é a questão do princípio. Ou seja, se nós estamos fundamentando um argumento para tornar as nossas opiniões cabíveis de participar de um debate, como nós vimos nos programas anteriores, é muito importante lembrar que nós não vamos conseguir fundamentar todas as opiniões do mundo, tampouco nós vamos conseguir encontrar princípios originais, princípios primeiros, para todos os pontos com os quais nós queremos lidar. Do que eu estou falando de uma forma mais clara, Quando nós estamos trabalhando na matemática, nós temos alguns aspectos da geometria, por exemplo, ponto, reta, que nós não demonstramos, que nós não provamos. Nós temos que assumir esses elementos para, a partir deles, construir outros. De certa forma, esse formalismo também permeia os nossos argumentos. Eu costumo dizer que cada um tem os seus próprios princípios, os seus próprios elementos básicos. Os meus, por exemplo, lidam muito com questões a respeito da desigualdade social, que é algo que me incomoda, a respeito de um procedimento ético, que é outro aspecto que faz parte dos meus princípios. Por quê? Porque eu acredito que eles são importantes, eles devem permear as minhas opiniões e a minha postura no mundo. Agora, outras pessoas podem acreditar, por exemplo, que a desigualdade é algo natural e que não é possível tratá-la, que devemos aceitá-la. Bom, diante desses dois elementos, eu acreditando que a desigualdade é algo que é passível de ser tratada, e uma pessoa que acredita que a desigualdade não pode ser tratada, nós não vamos conseguir, em alguns aspectos do debate, ter algum ponto a ser comum. Nós vamos sempre, quando nos aproximarmos desses elementos, não conseguir encontrar de início um ponto comum. E aí é importante que, se a proposta do debate for continuar, ver se esses princípios podem ser colocados em dúvida, se existe uma maneira para quem estiver ali debatendo de encontrar um ponto comum. Do contrário, sempre haverá uma discussão que não vai encontrar nenhum ponto comum, não vai encontrar nenhuma possibilidade comum e não será frutífera. Da mesma forma que eu falo da questão do princípio, eu gostaria de falar da ideia da ideologia, que leva também ao debate com ou sem sentimento. É impossível tirar o sentimento das pessoas com relação aos fatos, mas o que nós precisamos é lidar com esse sentimento dentro de possibilidades reais. Quais são elas? De que, sabendo que eu, Júlio, tenho uma tendência mais favorável a lidar com aspectos que querem tratar a desigualdade, eu tenho que tomar muito cuidado nesse momento, que foi o que nós vimos no programa anterior e nos outros dois. De eu tomar cuidado para não cair em falácias ou de tornar a minha opinião simplesmente suscetível porque aquele assunto está mais próximo do que eu acredito. Se eu vou construir um argumento, se eu vou debater com as pessoas, eu tenho que parar em algum momento e pensar: será que eu não estou sendo mais tendencioso do que uma pessoa capaz de lidar com assuntos em suas diversas vertentes?
eu tenho que não só atentar para as evidências que colaboram com a minha opinião, mas também com as evidências que vão contra, né? Então, uma ideologia, ela se torna ruim, pegando aí um pouco de base nos textos da Hannah Arendt, mas não ficando limitado a eles. O problema da ideologia é quando ela traz uma solução pronta e que não se pode questionar. Tanto que o termo ideologia de gênero dentro do meio acadêmico não é bem visto. Ninguém quer tratar de ideologia de gênero. Nós estamos tratando, na verdade, são de fatos e correlações. Então vejam, por mais que nós queiramos propor um debate racional, nós não devemos acreditar que nós somos capazes de operar como robôs, que seremos capazes de construir um argumento lógico, inexpugnável, imbatível, e aí dizer, ele foi construído sem sentimentos, sem nada que pudesse alterá-lo. Nós vamos estar sempre à mercê dos sentimentos, dos nossos princípios. Nós temos que tomar cuidado de não ignorar as evidências a favor nem as contra, mas lidar com as possibilidades de contradições que podem surgir. Isso que eu falo para vocês são elementos preponderantes, são elementos extremamente importantes para um bom debate. Do contrário, o debate pode se tornar um pugilato verbal, ou seja, uma guerra, um embate, às vezes caloroso, e que se desvia dos fatos que nós estamos querendo trabalhar. E aí, uma vez desviado dos fatos, da fundamentação, dos princípios, nós estamos simplesmente apontando os erros um dos outros, sem nunca propor de fato se existe a capacidade de chegarmos a algum acordo, ou sem a capacidade de analisar os fatos que estão ali sendo apresentados. Esse vídeo ele foi cheio de conceitos, nós vamos tentar desmembrá-los, eu vou tentar desmembrá-los nos vídeos futuros, mas fica a dica: tomar sempre cuidado, não existe debate sem envolver nossos sentimentos, a ideologia não pode ser uma resposta única, construída e inabalável, e temos que tomar cuidado com as nossas evidências favoráveis e contra. Se você gostou desse vídeo, assista os outros, compartilhe, mostre às outras pessoas, é a sua participação, o seu compartilhamento que faz com que ele siga adiante. Muito obrigado e até o nosso próximo vídeo.